BH Invisível, com Gustavo Ziller. De volta com o segundo bloco de BH Invisível. Hoje o tema é segurança. E eu recebo aqui nos estúdios da Band News a Luciana Dandara, ou Lu Dandara, a Gabriela Gomes e o Maurilo Andréas, 3 moradores de Belo Horizonte que curtem esse tema, vivem esse tema, sofrem esse tema e querem resolver esse tema. Então no terceiro bloco eu tenho uma pergunta especial para vocês 3. Mas agora a gente tem que ler um pouquinho uma história que talvez vocês não conheçam sobre o tema que a gente está debatendo hoje, ok? Esse quadro chama Histórias Invisíveis. Eu vou ler para vocês o que a gente garimpou e eu jogo para vocês algumas perguntas em cima do que a nossa equipe de pauta conseguiu garimpar em segurança. Olha só, a segurança pública é, antes de mais nada, uma necessidade, um alicerce fundamental de qualquer cidade, estado ou país. O próprio termo polícia explica isso. A palavra vem do grego polis, cidade, que somado ao sufixo cia, ganha o significado de guardar a cidade. Em Minas Gerais, a história da polícia começa ainda no século XVIII, com a chegada dos Dragões del Rei, mas somente no século seguinte a instituição foi formalmente regulamentada. Em Belo Horizonte, a polícia chegou antes mesmo da fundação da cidade, com a criação da primeira delegacia em 1895. Em suas primeiras décadas de existência, a cidade era pouco populosa e muito tranquila. Até os anos 20, a cidade tinha apenas 55 mil moradores e quase não havia registros de crimes. Mas a partir dos anos 30, BH começa a crescer exponencialmente e, claro, desordenadamente, e já no fim dos anos 50, BH tinha quase 600 mil habitantes e muitos problemas. Foi nesse período de crescimento que crimes famosos aconteceram, como o caso do Parque, que envolveu a elite da cidade e demorou quase uma década para ser resolvido, e o sinistro crime de marcha ré. Mas as instituições de segurança também evoluíram, com a criação do policiamento ostensivo e a da rádio patrulha, nos anos 50. As décadas seguintes foram de crescimento ainda maior. Nos anos 60, a cidade chegou a 1 milhão de habitantes, apenas 10 anos depois da primeira explosão demográfica. E no fim dos anos 80, passou dos 2 milhões de habitantes. E os índices de violência cresceram junto. Nos anos 2000, BH era a 16ª cidade no ranking de violência entre as capitais e a 99ª entre todas as cidades do país. Atualmente, Belo Horizonte, como quase todas as grandes cidades do país, luta para melhorar a segurança dos seus habitantes. Diversas ações vêm sendo desenvolvidas, como o policiamento nas escolas, a melhoria da iluminação pública e a integração da inteligência policial. Mas serão suficientes? Ou a solução passa por uma verdadeira evolução social? Lu Dandara, eu sei que você queria falar sobre isso. Agora, com esse volume de informação que a gente tem aqui, por favor, é suficiente o que está sendo feito ou a gente tem que melhorar tudo, inclusive a nossa polícia? Então, na verdade, para mim, o que está sendo feito é chover no molhado, porque eu fiquei muito tentada mesmo em falar sobre policiamento, porque a polícia, ela tem um estereotipo que ela vai atrás. O criminoso, ele tem cor, ele tem endereço fixo, assim, né? Ele certamente é vindo de periferia. Na verdade, a polícia, para a maioria de moradores de baixa renda, não é sinônimo de segurança, muito pelo contrário. É mais uma violência causada pelo Estado, né? E aí a gente falando de um Estado que nos violenta o tempo todo, né? Eu senti falta nesse dado aí de número de negros, número de mulheres que defendem os seus negros, que são perseguidos pela polícia, número, nome, cor dessas pessoas. É muito fácil dizer que aumentou o policiamento, aumentou o número de guarda municipal e a violência não diminui. Por quê? Porque são esses os próprios causadores de violência, né? São esses os principais provocadores de violência. Ainda que não haja uma agressão física, né, o sofrimento psicológico numa abordagem policial, ele te faz querer cometer um crime. Policiamento, para mim,
seria a última medida para poder se resolver o problema de violência. Você acha que é necessário ou você não acha que é necessário? É a última medida necessária ou é desnecessário? Tinha que zerar tudo e começar do zero? Na verdade, a polícia ela precisa de uma nova formação, né? Eu acho que deveria se reformular a Polícia Militar em Minas Gerais, né? Eu percebo uma polícia muito violenta, que não tem preparo psicológico para poder portar uma arma, para poder fazer abordagem, não que é desnecessário. É necessário ter o policiamento, mas esses precisam passar por uma formação, e uma formação completamente diferente do que é posto hoje. Maurilo, a minha filha me perguntou uma coisa outro dia que eu fiquei de boca aberta. Ela frequenta muito evento de hip hop, tem convivido muito com uma turma muito bacana da nossa cidade, e ela me perguntou, eu acho que reflexo do evento: pai, você já teve medo da polícia algum dia? Aí eu te replico essa pergunta: você já teve medo da polícia? Já. Eu já fui abordado pela polícia, no interior, inclusive, com uma pegada mais forte, digamos assim, porque eu estava andando na rua. Simplesmente, estava andando na rua, voltando de uma festa com uma turma. Mas, e aí eu repito a pergunta que eu fiz para a Lu Dandara. A polícia para você, ela é necessária ou ela é desnecessária? Eu acho que o problema da segurança não tem uma solução em uma partezinha só que resolve. Eu acho que tem que passar por reeducação das pessoas, por investimento na educação, por investimento em iluminação, em ocupar os espaços da cidade para que eles sejam vivos. Tem que melhorar a qualidade do policial ou do profissional de segurança, que a gente está falando de desmilitarização ou não, quer dizer, tem um monte de aspectos para ser olhado. Eu acho que a polícia é uma parte importante dessa equação e que a gente precisa entender a melhor forma dela atuar. Mas eu não vejo a polícia fora disso. E, voltando à primeira pergunta, eu já senti medo da polícia e já fui a lugares se me sentindo seguro porque havia polícia. Então, tudo depende de onde você está, se você conhece o ambiente, se você está bem, se você não está. Para mim, é um dos fatores da equação que precisa ser levado em consideração. Não dá para desconsiderar. Na academia, tem uma sensação de que a polícia é necessária ou não? Porque é uma pergunta que faz sentido, né? Você teve medo da polícia, não teve? Eu já fui militar, eu servi exército e entendo como é o treinamento hoje. Tem uma opinião própria que eu não quero. Eu acho que aqui a gente tem os super-heróis do programa, os super-cidadãos da nossa cidade que estão debatendo de forma muito lúdica e eficiente o tema. Mas na academia, Gabi, existe essa preocupação? Osílio, a academia estuda muito polícia, apesar de não ser uma área que eu nunca gostei de estudar pessoalmente, mas a gente acaba tendo contato com esses estudos e etc. Mas eu queria falar mais por mim, assim. Claro, por favor. Independente da academia, assim. Considerando a bagagem que eu trago sem de dúvida, lá, é claro. Sem dúvida. A polícia, ela é uma instituição enorme, não só de Minas Gerais, como de todos os estados, cada uma tem sua peculiaridade, mas é uma instituição enorme e que ela é muito de fácil acesso para toda a população. Porque o 190 é um telefone que todo mundo sabe. Então, você cortou um dedo no pé, você não sabe para quem ligar, você liga para o 190. Você ensina as crianças a ligar para a polícia. Então, muito do que a polícia faz, às vezes, não é combater o crime, como a gente pensa que são super-heróis Robocops, né? Mas sim, esses socorros e tirar o gato da árvore. Tem muito disso, essas chamadas. Posto isso, eu acho que esse é um grande mérito da polícia, de estar presente para toda a população, mas ela não está presente da mesma forma para toda a população. Ela está ali quando ela é acionada, mas quando ela vai ativamente, ela trata a população de forma desigual e reflete as desigualdades sociais. Eu acho que eu queria trazer para a gente pensar um pouco para que serve a polícia. A polícia ela é criada como uma forma de se manter a ordem. E que ordem que é essa? Quem que estipula o que é ordem? Quem que fala o que é a lei? O que é um crime, o que não é. Então, a sociedade ela é desigual desde antigamente, mesmo antes de se ter a noção de tanta criminalidade, da população crescer, porque tem um grupo que são os dominantes. E para ter o grupo dos dominantes, tem que ter o grupo dos dominados. E o interesse do grupo dos dominantes é que os dominados continuem dominados, para não se inverter essa ordem. Então, a gente tem que pensar, pode pensar em reformulação, do treinamento da polícia, esse tipo de coisa, mas eu acho que é uma discussão ainda anterior, assim. Para que a polícia tá ali? Por que a polícia tem o monopólio do uso da força? É para manter a ordem.
Então, até que se tem interesse de que essa ordem seja mantida, é muito difícil a gente pensar num comportamento policial diferente, simplesmente através de treinamentos e cursos, assim. Entendi. Acho que todo ouvinte que está nos acompanhando agora ficou super claro a opinião de vocês três, mas eu quero tocar num tema que eu acho bem importante. Se essa ordem determina o uso da força, a gente consegue, de certa forma, hackear, e usando o termo hackear no bom sentido, o uso da força numa cidade, ou a gente está preso ao Estado? Porque a polícia é uma instituição do Estado. Será que dá para a gente treinar e hackear a polícia local de Belo Horizonte para a gente ter aqui um exemplo de segurança pública militarizada para exportar? Isso é possível ou não? Institucionalmente não. Eu acredito que não. A nível de cidade, não. Talvez a nível estadual, porque a corporação da polícia ela até é um pouco independente, inclusive do Estado, assim. É uma instituição tão antiga e tão tradicional, com valores tão arraigados, que ela funciona por conta quase que automática, quase que própria. Então, a nível de cidade, temos a Guarda Municipal, mas que fica num plano de conservação de patrimônio, né? Num outro plano que por muitas vezes é visto como secundário, que não é aquele crime hard, que a gente tem a ideia de que a polícia está combatendo, que muitas vezes, né, como eu te falei, não tá tirando gatinho da árvore, tá fazendo outras coisas que também são importantes. Eu acho que em nível de cidade eu queria ter te dado outra resposta, mas acredito que não. Olha, é o tema mais complexo que a gente teve no programa até agora, eu vou confessar para vocês três, não é um tema trivial da gente conversar, porque segurança passa, vocês já falaram, por sensações, passa por ações práticas, e quanto mais a gente consegue colocar a sensação na prática, acredito que essa insegurança diminui e a gente tem realmente uma cidade que nos dá prazer de andar na rua e por aí vai, né? Lu Dandara, toda vez que a gente toca nesse assunto, você ficou aqui se remexendo na cadeira, eu não vou esconder isso do nosso ouvinte, não. Você já teve algum episódio com a polícia que te deu orgulho? Difícil, né? Não. Não teve, né? Nunca tive. Eu fiquei até pensando assim, será que eu tenho algum preconceito com a polícia? Mas não é. Eu conheço a polícia que deveria estar para me atender e eu sei como que é na prática o tratamento dela com moradores de periferia. Então, assim, isso não é preconceito, né? Eu conheço. O Cadu dos Anjos, no primeiro programa de BH Invisível, falou uma frase muito legal. Ele falou assim, eu não quero ser inimigo de ninguém. Eu não quero ser inimigo da polícia. Eu não quero ser inimigo do prefeito. Você carrega essa sensação? Eu não quero ser inimigo de ninguém. Se você não quer ser inimigo da polícia, é óbvio, né? Óbvio, eu não quero ser inimigo, mas eu tenho certeza que eu sou alvo. E ser alvo é uma coisa que incomoda muito, né? Aquilo que a amiga falou de os dominantes e os dominados. E aí eu tô na parte de dominados. E isso é uma coisa que incomoda muito. Por isso que a gente até tenta focar o nosso trabalho dentro da comunidade, dentro das organizações que eu tenho passado, em promover a nossa união. Porque a gente percebe de verdade que o Estado ele é estruturado para poder nos colocar para baixo, nos criminalizar. Então, é tentar nos fortalecer, né, nos unir. É lógico que a gente tem os nossos problemas, tem os nossos acordos, mas ainda somos a parte dominada. Então, se a gente não tiver nós por nós ali, não vai ser a polícia, não vai ser o Estado que vai dar o amparo. E um exemplo assim, maravilhoso disso, dessa união do povo periférico, são as ocupações em Belo Horizonte. Né? A gente construiu mais casas do que qualquer governo nesse país. Não é nessa cidade, nesse estado, é no país. E aí, assim, quando a gente trata da violência dentro dessas comunidades, que você vai estudar a fundo, foram provocados, a sua grande maioria, pelo Estado. No documentário da Dandara, eu esqueci o nome do coronel na época, que respondia por Belo Horizonte, ele deixa isso bem claro, ele falou, olha, a ocupação ela não aumentou o índice de violência na região, que é um índice altíssimo, apesar de estar numa região considerada nobre da cidade, mas não aumentou o índice. Por quê? Porque a gente se cuida, a gente tenta promover atividades para a gente falar, gente, olha, a gente tem que manter a polícia o mais longe possível de nós.
Nas comunidades tem meio que uma regra que a gente tenta resolver tudo entre nós. A gente não chama a polícia, o gatinho subiu lá, amigo. Eu jogo o menino pra cima, ele vai pegar o gato, mas a polícia não vai entrar aqui. Por quê? Porque no primeiro passo que a gente dá, a polícia ela já tá lá, mas ela não tá lá para negociar, ela não tá lá para conversar. Ela tá lá para nos reprimir na luta de um direito. Então, assim, eu nunca me senti acolhida pela polícia e, assim, eu acho que tá muito longe de chegar nesse ponto, assim, sabe? Olha, gente, a polícia resolveu esse problema aqui. Reiterar que, assim, eu acho importante, mas tem que ser uma nova forma de trabalho, sem estereotipo, assim, né? Sem pensar que um filho meu andando na rua é o menino que vai ser parado, entendeu? Um filho seu talvez não seja o visto como criminoso. E isso é muito doído, isso é muito sofrido. Para mim, como mãe, para reconhecer que são os meninos da minha comunidade. E o pior que eu percebo, assim, porque a polícia, ela não vem de pessoas de classe média alta, não. São os próprios meninos que saem da periferia e aí querem se tornar policiais. Eu acho que é uma forma de sair dessa situação de dominado e se tornar um dominante, sabe? É complexo demais, né, Dandara? E é Nossa muito Senhora. doído isso. Assim, Eu imagino, quer dizer, eu não imagino, desculpa ter tido essa petulância, eu não imagino. E quero encerrar esse segundo bloco com uma parte da sua fala que me impressionou muito e que eu quero convidar o ouvinte de BH Invisível para refletir sobre isso. Alguém já se sentiu alvo? Ouvinte de BH Invisível, você já se sentiu alvo? Isso é muito profundo, que a Dandara falou aqui. Então é uma reflexão que a gente precisa realmente mudar. E para a gente conseguir melhorar algo na nossa cidade, acho que parte daí, de mais uma sensação que os nossos 3 convidados colocaram na mesa aqui hoje. A gente encerra por agora com essa reflexão, o segundo bloco de BH Invisível, mas já voltamos com os 3, que o papo tá ótimo, o tema é complicado, o tema é delicado, mas é necessário. Segura aí, pessoal.